Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Mariana Gelais. Se você ainda não me conhece, eu te convido a me seguir no Instagram, @MarianaGelais. Lá você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre minha carreira. Mas hoje aqui, nesse vídeo, nós vamos falar sobre perfil comportamental. Toda semana aqui no canal nós estamos falando sobre esse tema. Nós começamos com a teoria DISC. Os 2 últimos vídeos nós introduzimos o que é a teoria DISC e um pouquinho dos 4 fatores. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre o fator dominância. Se você quer conhecer um pouquinho mais das características de uma pessoa que possui alta dominância, fica nesse vídeo aqui de hoje. E eu te convido também a ir lá na playlist sobre perfil comportamental e assistir os outros vídeos que tem lá, porque certamente assistindo esses vídeos você vai conseguir aprofundar sobre esse tema, conseguir colocar em prática na sua empresa e também na sua casa, nas suas relações com o seu filho, com o esposo ou esposo. Ponto importante, eu não vou falar só sobre teoria DISC. Nós começamos a falar sobre a teoria DISC, mas eu também vou falar sobre teoria de valores e tipos psicológicos. Então, eu te convido a se inscrever no canal e ficar ligado sobre todos os vídeos que vão sair, porque cada semana você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse tema de perfil comportamental e você vai ver que se você conseguir colocar em prática, você vai aumentar a sua performance em todas as áreas da sua vida. Não só a sua performance no trabalho, mas também nos seus relacionamentos pessoais, entendendo como que cada um funciona e a melhor forma de se comunicar com cada um. Vamos então falar hoje sobre o fator dominância. Mariana, é possível alguém não ser dominante? Não. Todos nós apresentamos o fator dominância no nosso perfil comportamental. A diferença é que você pode apresentar baixa dominância ou alta dominância. Ou seja, o que vai fazer a diferença na sua personalidade é a intensidade do fator dominância. Quando você fizer o seu relatório, se você quiser fazer o seu relatório de perfil comportamental e descobrir o seu perfil, aponta a câmera para esse QR Code que está aqui aparecendo no vídeo para que você faça o seu perfil. Quando você fizer o relatório, você vai ver que tem um gráfico que vai apresentar a escala que você apresenta em cada fator. Não só a dominância, mas a influência, a conformidade, a estabilidade também. Se você tiver 50 para baixo, você é baixo dominante. Se você tiver 51 para cima, isso indica que você tem fator dominância. Mas o que vai determinar a sua personalidade é quanto maior a intensidade, maior você vai apresentar as características que eu vou falar aqui nesse vídeo, que são características pertinentes de um dominante. A dominância, ela é um fator que ela está diretamente relacionada à competitividade, a posicionamento. Dominante, eles são pessoas mais altivas, pessoas que possuem uma segurança muito forte no que elas falam o que pensam, são pessoas que têm uma facilidade muito grande de se posicionar. A dominância, ela é o fator do controle, da assertividade. Quanto maior o fator dominância, mais essa pessoa gosta de estar no controle das situações. Um dominante, ele gosta de lidar com adversidades, com desafios, ele gosta de fazer coisas que tiram ele da zona de conforto. O dominante, ele gosta de se sentir desafiado, ele gosta de bater no peito e dizer: foi eu que fiz, foi eu que resolvi. Você quer identificar uma pessoa que tem um fator de dominância muito alto? Observa como ela fala, como ela se comunica com outras pessoas. Porque a tendência é que o dominante, a forma dele falar, dele se comunicar, é uma forma agressiva, de tão intenso que ele é. As pessoas acham que ele tá brigando, mas é só a forma dele de se comunicar e de falar. Uma pessoa que no gráfico ela apresenta o fator dominância por volta de 50, bem no meio termo, ela fala de uma forma assertiva, mas não tão intensa. Já uma pessoa com fator dominância abaixo de 50, ela não vai gostar tanto de estar no controle das situações. Ela já não vai ser uma pessoa tão assertiva, um pouco mais modesta. E ao invés de ser uma pessoa que gosta de adversidades e desafios, ela vai gostar de coisas mais planejadas, mais calmas. Já se o seu gráfico, o seu relatório tiver fator dominância acima de 50, isso indica que você tem uma tendência de ser uma pessoa mais diretora, uma pessoa mais aguerrida, mais competitiva, e abaixo de 50, uma pessoa que é mais colaborativa, mais cooperativa, mais hesitante para tomar algumas decisões. Tende a ser uma pessoa que prefere tomar as decisões de uma forma mais colaborativa. Cada pessoa, como eu falei, ela vai apresentar o fator dominância. A questão é que ela vai ter uma escala, ou seja, a questão não é se você tem ou não o fator dominância, mas sim o nível de intensidade que você apresenta o fator dominância. Uma palavra-chave que determina uma pessoa que tem um fator dominância elevado é intolerância. Dominantes, eles são pessoas que têm um pavio curto. São pessoas que tendem a ser mais aceleradas, que não toleram tantos erros. São pessoas que não levam desaforo para casa. Então é aquele colaborador, aquela pessoa que ela é mais direta e objetiva. E essa intolerância não significa que essa pessoa vai ser grosseira, arrogante ou até mesmo cruel com as pessoas. É uma intolerância no sentido de uma impaciência, de não conseguir tolerar
certas posturas ou certos comportamentos sem se exaltar. Um dominante, ele tende a falar na sua frente se ele não gosta de você. Se tem algo que incomoda ele, se tem algo que ele não gosta, ele fala na hora. Um dominante, ele se posiciona na hora e ele tende a não guardar as insatisfações para ele. Então ele tem uma facilidade muito grande de se expor, de se posicionar. Se você é um gestor de pessoas e tem um time, se o seu colaborador ele já tem uma certa dificuldade de se posicionar e ele tende a guardar as coisas para si e não verbaliza tanto as suas insatisfações, ou seja, se ele não tem o hábito de questionar tanto, é muito provável que o seu colaborador então tenha uma baixa dominância. E qual é a emoção predominante de um dominante? Você sabe? É a raiva. A raiva, ela é a emoção predominante do dominante. Então, por exemplo, uma pessoa que na forma de falar, na forma de se posicionar, ela parece que ela tá brigando com você. Isso é uma postura típica de uma pessoa que tem uma dominância elevada. Não é que o dominante ele vai ser raivoso e ter raiva o tempo todo. Não é isso. Mas é que ele aparenta essa emoção com muita frequência. A forma dele de falar, de se posicionar, aparenta que ele tá com raiva. Mas não necessariamente ele tá sentindo raiva. Mas isso é uma característica muito forte de quem tem uma dominância elevada. E a motivação do dominante. O que motiva um dominante? É o desafio. Você tira o dominante do sério se você vira pra ele e fala, eu duvido que você faça isso. Dominantes são pessoas que gostam de se sentir desafiadas no trabalho. São pessoas que gostam de fazer coisas diferentes. Eles têm sede por coisa grande, por coisas que tiram ele da zona de conforto. Dominantes gostam de fazer coisas fora da rotina. Eles gostam de competição. Dominantes lidam muito bem com situações de alta pressão. E a comunicação do dominante? Já falamos aqui, é uma comunicação clara, uma comunicação objetiva. E a melhor forma de você se comunicar com um dominante é também sendo direto e objetivo. Fica dando rodeios, enchendo linguiça, porque você tira o dominante do sério se você agir dessa forma. Um dominante, ele gosta de fazer as coisas com muita velocidade. E por isso, muitas vezes, a comunicação dele acaba sendo direta e objetiva demais. E aí ele pode passar uma imagem para as pessoas de que ele está sendo muito curto e grosso, mas é só uma necessidade dele de fazer as coisas com muita velocidade. Qual é o maior potencial de um dominante para uma empresa? O que ele tem para agregar para uma empresa de maior valor? É a sua capacidade de controle, de comando e iniciativa. É um talento nato para o dominante, atividades em que ele precise se posicionar, que ele precise ser firme, ou atividades que ele precisa coordenar as tarefas e ações de outras pessoas. Dominantes, eles são colaboradores de muita iniciativa, de muita proatividade. Então eles fazem as coisas sem necessariamente serem mandados, sem ouvir uma ordem. Principalmente se eles entendem muito bem o resultado do que eles fazem e o que vai gerar. Então se eles conseguem entender qual é o resultado que vai gerar, eles fazem aquilo com muita iniciativa, com muita proatividade. Ou seja, se você é líder, se você tem um dominante do seu time, você precisa trazer para o seu colaborador qual é o resultado que a empresa vai conquistar, o que ele faz e como ele faz parte desse resultado. Porque se você conseguir mostrar para ele e ele entender que ele pode contribuir para esse resultado, o dominante vai ser extremamente proativo, resolutivo, sem receber necessariamente uma ordem para isso. E como que é a tomada de decisão de um dominante? É rápida, racional e objetivo. Por isso que os dominantes, eles tendem a lidar muito bem com alto nível de pressão, sem paralisar. Com alta pressão, eles agem, eles conseguem racionalizar e agir, tomar decisões e agir. Eles não paralisam. Um dominante, ele consegue analisar a situação de uma forma muito fria, de uma forma muito objetiva, estratégica. Ele tende a apontar uma solução muito rápida. É como se o dominante fosse um solucionador de problema. Imagina como se fosse um drone, como se ele tivesse a capacidade de olhar de cima da situação e enxergar toda aquela situação e tomar uma decisão. Ele tem essa capacidade que, mesmo em alta pressão, ele consegue, de forma fria, de forma estratégica, de forma objetiva, ele consegue traçar um plano de ação para solucionar aquele problema. E talvez não seja uma solução de longo prazo, talvez não seja uma solução perfeita, mas dominantes são excelentes para encontrar a melhor solução possível para aquela condição, para aquele cenário, para aquela determinada urgência que a empresa está passando naquele momento. Ou seja, como são soluções muitas das vezes de curto prazo, talvez você precise chamar um estável para planejar o processo.
ou um conforme para organizar os detalhes, ou até mesmo um influente para apaziguar os ânimos das pessoas que possam vir a ser prejudicadas com essa decisão. Mas geralmente, quem vai conseguir trazer a solução mais assertiva, mais diretiva para uma situação de pressão, geralmente é um dominante. E quais são os medos de um dominante? Dominante tem medo de perder a autonomia, porque ele gosta de fazer as coisas do jeito dele, ele gosta de estar no controle da situação. É muito importante você oferecer para um dominante autonomia nas decisões que ele toma. Porque se ele sentir que ele não tem autonomia para nada, ele vai começar a se sentir desmotivado. Se ele se sentir dessa forma, ele pode começar a perder a paixão pelo trabalho e a motivação. Se você é um gestor de pessoas, é muito importante que você entenda que para um dominante você precisa dar uma certa autonomia para ele tomar as suas próprias decisões. Um dominante também tem medo de perder a posição dele para uma outra pessoa, porque dominantes são extremamente competitivos. Não existe para o dominante aquela frase de que o importante é competir. Não, para o dominante o importante é ganhar mesmo. Medo do fracasso. Então o dominante também tem medo de fracassar. Tudo que o dominante faz, ele é muito intenso. Ele coloca todas as fichas naquilo que ele se propõe a fazer. Ele vai com muita sede ao pódio, com muita velocidade. E por mais que ele vá com essa velocidade toda, no fundo, ele tem muito medo de fracassar. Medo de fracassar na vida, medo de fracassar como pessoa, medo de lá na frente olhar para trás e ver que ele não conseguiu realizar o que ele queria, estar onde ele gostaria de ter chegado, ou de não ter cumprido as suas metas, suas expectativas. O medo da derrota é algo muito forte para o dominante. Os dominantes também têm medo de se submeter. Eles não gostam muito de se sentir submissos, de sentir que alguém está controlando as ações dele, como se ele estivesse numa coleira. O dominante não gosta de se sentir controlado e sentir que ele está perdendo a sua autonomia. E não necessariamente isso vai ser o tempo todo, com todas as pessoas. Quando se trata de um ambiente profissional, por exemplo, apesar do dominante não gostar de se submeter a ordens e a outras pessoas, se um dominante, presta atenção que isso é muito importante, se um dominante admirar a liderança dele, ele consegue sim se submeter a essa liderança. E essa é uma característica muito forte do dominante, porque para ele se submeter a alguém, ele precisa acreditar muito nos resultados daquela pessoa. Quando o dominante acredita no seu gestor, acredita na sua liderança, que está acima dele, o dominante se submete como um soldado. Ele vai cumprir tudo, ele vai fazer tudo que o gestor dele mandou. E se um dominante discordar de algo que a liderança dele fale, se ele admira essa liderança, ele vai falar na frente do gestor que ele não concorda. Mas aí se o gestor dele disser, não, vai ser assim, ponto final, ele vai cumprir exatamente o que o gestor dele determinou, ainda que ele discorde. Porém, se um dominante não confia na liderança do seu gestor, se ele não acredita nos resultados daquele gestor, vai ter um problema. Porque da mesma forma que um dominante confronta na frente do gestor, ele vai passar a confrontá-lo também na frente de outras pessoas. E isso coloca em xeque a autoridade do gestor e da liderança. E isso pode ser muito ruim para o clima organizacional de uma empresa. É muito importante para empresas, para RH, para gestores, é muito importante, é muito preocupante, na verdade, quando um colaborador que é dominante, ele não enxerga no líder que está acima dele uma verdadeira referência. Porém, se um dominante admira o gestor que está acima dele, ele não vai dar problema. Pelo contrário, ele vai ser resolutivo, ele vai trazer soluções, ele vai ser extremamente proativo, engajado e vai agir como um verdadeiro soldado, vai cumprir todas as regras como forem passadas. E quais são os pontos a desenvolver de um dominante? Um dominante, ele tem um risco de atropelar a sua autoridade, porque ele é uma pessoa muito proativa, de muita iniciativa e que em alguns casos ele acaba atropelando a autoridade do seu gestor ou de outras pessoas. Ele acaba atropelando alguns processos. Mas muitas das vezes isso não é por maldade ou por manifestar um desrespeito, mas sim porque ele quer alcançar um objetivo da empresa. E às vezes ele acaba atropelando os processos ou a sua própria liderança. Mas não necessariamente um dominante atropelar a sua liderança significa que ele está questionando a autoridade. Não significa que intencionalmente ele está fazendo isso de propósito. Muitas das vezes é a busca dele por resultado, essa intensidade que ele coloca em tudo que faz. É uma sede por fazer e acontecer, por fechar novos negócios, porque ele tem essa ânsia. E aí, por consequência, ele acaba se precipitando em muitos aspectos. Então, ele age e depois ele faz os alinhamentos necessários. Ele faz e depois ele pede desculpa. O dominante ele é aquele perfil que ele prefere pedir desculpas do que pedir permissão. É aquele colaborador que ao invés de empurrar, você tem que segurar. Ele vai pra cima, ele resolve, ele vai pra ação. Se der resultado, ótimo.
deu tudo certo, ele foi pra cima, ele conquistou o resultado para a empresa. Mas se der problema, ele vai assumir e vai falar: errei, desculpa, mas eu precisava fazer algo para resolver esse problema, me desculpa. Muitas das vezes o dominante, ele atropela autoridades, atropela processos para alcançar um resultado e não necessariamente é para questionar a liderança dele. Dito isso, a pergunta que fica é: ok, Mariana, como que eu, como gestor, devo lidar com um colaborador que é dominante? Você, como gestor, é fundamental que você olhe para o dominante e estabeleça limites. É fundamental que você deixe claro até onde vai a autonomia do seu colaborador que é dominante. Um dominante, ele precisa estar em uma posição que ele tenha certa autonomia, mas nem sempre ele vai conseguir ter autonomia demais. É preciso que você deixe muito claro: ó, até aqui você pode ir. Passou daqui, você vai estar me desrespeitando se você não alinhar comigo. E é muito importante, você como gestor de um dominante precisa entender que você se posicionar com ele de uma forma muito firme, você passa uma segurança para ele. E é justamente isso que faz ele te admirar como gestor. Um dominante, para ele admirar você como gestor, você precisa passar confiança, firmeza, assertividade. Senão ele não vai te admirar como um gestor, como uma liderança. Outro ponto a desenvolver de um dominante é que ele pode ser muito mandão e impaciente. Muitas das vezes, esse tom de voz que ele tem de comando muito forte, ele pode parecer um mandão, um impaciente. Aquela pessoa que quer tudo pra ontem, sabe? Aquela perninha tremendo, balançando. Aquela mãozinha, vai, bora, vamos, vambora. Isso é típico de um dominante. Um dominante pode ter um ponto a desenvolver que é executar muito e planejar pouco. Ele pode parecer ser muito agressivo e muito arrogante por conta dessa postura altiva que ele tem. Dominante, normalmente, ele não gosta muito de admitir erros. São coisas que são muito desafiadoras para um dominante assumir que ele errou. É claro que um dominante com inteligência emocional, ele vai conseguir admitir os seus erros. Mas um dominante que não tem inteligência emocional, ele vai ter sim uma certa dificuldade de assumir que errou e pedir desculpas pelos seus erros. E às vezes, mesmo sem a intenção, o dominante ele pode falar de uma forma um pouco grosseira e pode causar um certo medo nas pessoas. Só que isso é uma coisa que às vezes ele nem percebe. É tão forte nele que ele nem percebe que ele está passando essa imagem. O dominante, muitas vezes, ele agride com palavras sem ter essa intenção de agredir. Porque ele tem esse jeito mais direto, mais objetivo, mais cortante. O dominante, se ele não tomar cuidado, ele pode minimizar as suas relações com as pessoas ao redor, por conta dessa forma dele de falar e agir. Esses são pontos que um gestor precisa estar muito atento, e o RH também, para orientar, para desenvolver, para treinar esse colaborador. Dominantes, eles têm uma certa dificuldade para socialização. Eles têm uma certa dificuldade de se conectar com as pessoas que estão ao seu redor, especialmente se são dominantes com fatores muito próximos a 100. Quanto maior o fator de dominância, maior a chance desse candidato, desse colaborador, apresentar esse tipo de característica, de dificuldade de se conectar com as pessoas. E quais são, então, as características de uma pessoa que tem alta dominância, ou seja, acima de 50? Quais são as principais características? Determinada, competitiva, produtiva, confiante, direta, objetiva, desbravadora, ousada, aguerrida, agressiva, autossuficiente. É uma pessoa muito voltada para a ação. Mas em contrapartida, se o fator dominância for abaixo de 1, ou seja, de 0 até 50, é uma pessoa que tem baixa dominância. Quais são as características de uma pessoa que tem baixa dominância? É uma pessoa mais conservadora, mais agradável, cooperadora, moderada, comedida, diplomata, despretensiosa, pacífica, modesta, hesitante e discreta. Gente, é importante deixar claro que não significa que uma pessoa que tem alta dominância, ela necessariamente vai ser desagradável ou que ela não consegue ser diplomata. Nós, seres humanos, podemos desenvolver inteligência emocional, ou seja, a gente tem a nossa essência, mas a gente pode se adaptar. Tudo é muito influenciado a partir da nossa cultura, da nossa criação, das nossas crenças, da nossa religião. Nós somos seres mutáveis e em desenvolvimento. É importante que você entenda que a gente não pode resumir alguém a algumas letrinhas, mas é muito importante a gente entender que tudo que eu falei aqui são tendências comportamentais de uma pessoa. Isso significa que não necessariamente, se você é um dominante, você vai ter todas essas características que eu falei hoje aqui, ou que você vai se identificar com todos os pontos, com todos os medos, com todos os motivadores. Não. Existem nuances de cada indivíduo, de cada ser humano. Nós aqui estamos falando de tendências comportamentais.
Por isso que é muito importante que você não julgue as pessoas, não coloque as pessoas em uma caixinha, dizendo que elas vão agir assim, nasceu assim, vai morrer assim. Não, é possível desenvolver inteligência emocional, é possível a gente se adaptar, a gente se moldar a um ambiente. Ou seja, é possível a gente desenvolver novas características. Como eu disse, nós, seres humanos, nós somos seres mutáveis, em constante evolução. Isso significa que por mais dominante que uma pessoa seja, ela pode sim aprender a lidar com pouca autonomia. Por mais dominante que uma pessoa seja, ela pode aprender a lidar com submissão. Ela pode aprender a se comunicar de uma forma não violenta. Talvez ela faça um esforço maior para isso. Talvez ela tenha que se manter vigilante com mais constância, com mais frequência do que um influente, do que um estável. Mas isso não significa que ela é capaz de desenvolver essa habilidade. Ou seja, você gestor, você RH, use esse conhecimento para mostrar para o seu colaborador o que ele tem de melhor, quais são os potenciais dele, e não o contrário. Não para julgar, não para determinar ou colocar ele numa caixinha. Mostre os pontos fortes, mostre o que ele precisa melhorar e desenvolver e quais são os potenciais dele. Porque a questão aqui não é se você, que é um dominante, se você se identifica com tudo o que eu falei aqui, com todas as características, mas sim, se você se identifica com a maioria das características que foram apresentadas aqui. Você gostou do conteúdo de hoje? Você acha que você tem um fator de alta dominância? Se você quiser descobrir o seu perfil, aponta a câmera do celular para o QR Code que eu vou te responder e fazer o seu relatório de perfil comportamental e te dar uma devolutiva do seu perfil comportamental. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curte aqui o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e fique ligado que no próximo vídeo nós vamos apresentar outro fator da teoria DISC e você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre essa teoria que é fantástica e que nos ajuda a nos relacionar melhor com outras pessoas. Ou seja, aumenta a sua performance nos seus relacionamentos. E aí eu não tô falando só de resultados no trabalho, mas também na sua vida pessoal. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Deixa nos comentários se você ficou com alguma dúvida e um beijo e até o próximo vídeo desse canal.